Olá a todos! Hoje nós vamos mergulhar numa apresentação detalhada de um plano que é simplesmente glorioso, um plano que foi revelado por Deus. E é importante entender isso desde o começo. Não se trata de um projeto de ambição humana, é na verdade a manifestação da vontade de Deus para a sua obra. Vamos explorar juntos o objetivo quinquenal da Communauté Missionnaire Chrétienne Internacional para o período de 2026 a 2030, um verdadeiro presente que recebemos das mãos do próprio Deus para nossa comunidade. E antes de a gente entrar nos detalhes, é fundamental que cada coração se alinhe com o coração de Deus. Sabe, na reunião anual de ministros de 2025, o Senhor falou diretamente, através do nosso líder, o irmão Tilder Andozzi, e a orientação dele foi muito clara. Não devemos ver este objetivo como um fardo, de jeito nenhum, mas como uma alegria, como um presente. Ele disse que já nos tornou grandes e o que estamos vendo é só o começo. Essa palavra, irmãos, estabelece o tom para tudo que vamos ver a seguir, um tom de alegria, de fé e de imensa gratidão. Bem, a nossa conversa está organizada em 5 partes. Primeiro, vamos falar sobre a origem divina do plano. Depois, sobre a nossa fundação inabalável. Em seguida, a visão para 2026-2030. O quarto ponto é sobre construir para a eternidade. E, por fim, vamos ver qual é a parte de cada um nesse plano. Então, começando pelo primeiro ponto, que é vital, é preciso entender que este plano não nasceu de uma estratégia humana. Ele não saiu da mente de homens brilhantes numa sala de reuniões. Não, ele é o resultado do que foi revelado por Deus e finalizado na Cimeira Especial de Abidjan, em 2024. É um mandato divino, é a vontade perfeita de Deus para os próximos 5 anos. E esse mandato divino é incrivelmente detalhado. Ele se desdobra em 14 eixos que cobrem, toda a vida do ministério, com 40 ações específicas e muito precisas. Mas o mais glorioso de tudo é que o Senhor não deu apenas um plano. Ele garante o sucesso. Ele nos disse, eu já coloquei tudo o que é preciso para cumprir esse objetivo. Eu já o cumpri. Portanto, nós avançamos com a certeza absoluta da vitória. Agora, a pergunta é, sobre que base se constrói um objetivo tão monumental como esse? Bem, a gente constrói sobre a nossa identidade em Cristo e sobre os nossos compromissos fundamentais. Essa é a rocha espiritual onde o plano quinquenal está edificado. Porque antes de olharmos para onde vamos, precisamos reafirmar quem nós somos. E aqui está o ponto crucial. O que define um membro da nossa comunidade? A definição é precisa e totalmente espiritual. Um membro é uma pessoa que ouviu o Evangelho e aceitou a doutrina do verdadeiro arrependimento, que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que persevera na comunhão fraterna em uma das nossas igrejas de casa, e o que é fundamental, que está engajada na busca do nosso objetivo final, ganhar 1 bilhão de discípulos para o Senhor em 250 nações até 2065. Essa é a nossa identidade. É isso que nos une. E essa nossa identidade é moldada pelas declarações de Maio Oulo, que são princípios inegociáveis. Vamos olhar para cada um. Primeiro, pureza total. Isso significa banir para sempre a falsidade, a mentira, o engano, toda forma de hipocrisia, seja com Deus ou com as pessoas. E também é renunciar à vida do eu, com todo o seu orgulho e egoísmo. Segundo, a prioridade suprema. A busca pelo Senhor se torna a prioridade número 1 da vida, acima de família, carreira, bens, qualquer outra coisa. Terceiro, sacrifício absoluto. É a entrega deliberada e alegre de tudo que somos e temos pela causa da salvação das almas. Quarto, o objetivo central. Todo esforço, todo recurso, toda oração tem que resultar na implantação de uma igreja de casa. Qualquer outra coisa é um desperdício. E quinto, o amor universal, um compromisso de demonstrar o amor de Deus de forma prática a cada ser humano, sem distinção nenhuma. Esses são os pilares do nosso caráter. Ok, com essa fundação bem estabelecida, agora o nosso foco se volta para o coração do objetivo quinquenal. Vamos desvendar os objetivos específicos e monumentais que o Senhor nos revelou. Que cada um prepare o coração para contemplar a grandeza do nosso Deus. Essa visão, embora seja vasta, pode ser compreendida através de 3 pilares centrais que vão guiar todos os nossos esforços. O primeiro é o reavivamento espiritual. O segundo é o crescimento exponencial. E o terceiro é a penetração global. Vamos olhar cada um deles em detalhe. O primeiro pilar, o reavivamento,
é a base para absolutamente tudo. O Senhor nos deu as mensagens 3B, que se referem às conferências de Bertois, Brazzaville e Pequim, como a chave para o nosso aprofundamento espiritual. O objetivo aqui é produzir, distribuir e ensinar essas mensagens a cada membro da CMCI, nos mais diversos formatos. Módulos de ensino serão desenvolvidos para garantir que essa palavra transforme radicalmente cada vida na comunidade. Agora, passando ao segundo pilar, é aqui que a gente vê a escala da colheita que o Senhor preparou. Não estamos falando de um crescimento comum, mas sim de um crescimento exponencial em todas as frentes, no número de discípulos, na quantidade de igrejas e na intensidade do evangelismo. E os números que vamos ver não são para intimidar, mas sim para revelar a fé que Deus tem na sua igreja. Sim, é isso mesmo que está na tela. 100 milhões de almas a serem ganhas para Cristo. Esse número reflete o coração de Deus pela humanidade perdida. E como a gente vai alcançar isso? Pela obediência simples, cada membro da CMCI se compromete a ganhar e discipular pelo menos uma alma a cada ano. Com a ajuda de Deus, isso é perfeitamente realizável. E para onde vão esses 100 milhões de novos crentes? Para 1 milhão de igrejas de casa. Essa é a estrutura que Deus nos deu para cuidar da colheita. O plano é que cada igreja de casa que já existe plante pelo menos uma nova igreja por ano e que cada uma cresça para ter entre 50 e 100 membros. É assim que se cuida do rebanho do Senhor com amor e responsabilidade. E como essa colheita será semeada? Através da distribuição massiva da palavra. O objetivo é distribuir 10 bilhões de folhetos de evangelho em 100 línguas diferentes. Isso se traduz no objetivo pessoal para cada crente, desenvolver o reflexo de distribuir pelo menos 5 folhetos por dia. É uma ofensiva evangelística que vai alimentar esse crescimento explosivo. O terceiro pilar, então, leva essa visão para o mundo inteiro. O objetivo é formar e enviar um verdadeiro exército de 25 mil missionários de todas as categorias. Esse exército vai consolidar a obra nas nações que já alcançamos e, de forma crucial, vai penetrar nas nações onde o evangelho ainda não chegou. É a nossa resposta ao ID do Senhor. A nossa tarefa global está muito clara. Até 2025, pela graça de Deus, a obra estará estabelecida em 154 nações. O objetivo quinquenal é penetrar nas 46 nações que faltam até o final de 2028. Fazendo isso, o mandato de levar o evangelho a 200 nações do mundo será cumprido. A tarefa está diante de nós. A quarta parte fala sobre construção. A obra de Deus requer estruturas físicas que sirvam ao seu propósito. É importante lembrar que esses projetos não são fins em si mesmos, mas são recipientes necessários para conter e facilitar o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Lá na nossa sede mundial, em Comé Bertois, nos Camarões, 3 grandes projetos de infraestrutura estão planejados. Primeiro, a conclusão do salão com capacidade para 100 mil pessoas até dezembro de 2030. Segundo, a construção de alojamentos para abrigar 50 mil pessoas. E terceiro, a constituição de uma frota de 1.000 veículos para apoiar as operações do Ministério. Essas estruturas vão servir para os nossos grandes encontros globais e para toda a logística da obra mundial. E essa frase aqui ilustra o verdadeiro propósito de tudo isso de forma brilhante. A gente não pode esquecer que os edifícios são temporários, mas as almas são eternas. O objetivo final de todas essas construções e de todos esses números é facilitar a edificação de vidas transformadas. O verdadeiro fruto não são estruturas de concreto, mas sim homens e mulheres de peso espiritual que dão frutos que permanecem para a eternidade. E isso nos leva à seção final, e talvez a mais crucial de todas. A visão de Deus não é para ser apenas admirada de longe, ela é para ser vivida. Agora, o foco se move do coletivo para o individual. Qual é a parte de cada um neste plano glorioso? A questão central do prefácio do documento ecoa bem aqui. Já que este objetivo é um presente pessoal de Deus, o que cada um levará sobre os próprios ombros para que juntos a gente possa apresentar ao Senhor o objetivo cumprido no dia 31 de dezembro de 2030? É uma pergunta que exige reflexão e um compromisso pessoal. Para ajudar nessa resposta, aqui estão alguns passos simples, concretos, práticos que cada membro pode assumir. Distribuir pelo menos 5 folhetos por dia. Ganhar e discipular pelo menos uma alma por ano. Abrir a própria casa para uma igreja de casa. Contribuir financeiramente para a produção do material do Evangelho. Orar e jejuar especificamente pelo cumprimento do objetivo. E, o que é fundamental, aplicar e obedecer pessoalmente às mensagens 3B. Cada um de nós pode fazer algo.
E ao considerar esse compromisso, que essa palavra final de encorajamento divino seja recebida com fé. A responsabilidade é nossa, mas a capacidade vem dele. O sucesso não depende da nossa força, mas da provisão dele e da sua obra que já está consumada. Ele nos equipou, ele já cumpriu. A gente só precisa entrar na vitória dele pela fé e pela obediência. E assim a gente encerra com esta pergunta que é penetrante. O tempo vai passar. O dia 31 de dezembro de 2030 vai chegar. Nesse dia, diante do Senhor, o que será apresentado a Ele como fruto da participação de cada um neste dom divino? Que essa pergunta nos impulsione à ação, à consagração e a uma vida totalmente dedicada ao cumprimento da sua gloriosa vontade.